dizer que o ato cooperativo de tomar decisões aqui é o mais eficaz sempre. Dizer que tive muita honra, junto com o senhor, ter assinado o requerimento para essa audiência pública, para trazer exatamente à luz aquelas informações que são fundamentais na definição desse relatório, que está em muito boas mãos do senador Valdemir Moca. Quero dizer que eu tenho, pelo sistema cooperativista, não só um apreço, mas um respeito muito grande. E, ao longo de 40 anos como comunicadora, fazendo cobertura da área agropecuária, eu tive um olhar para esse setor, porque penso que, no mundo que vivemos hoje, de uma economia em que o capitalismo entrou em muitos conflitos e muitas crises, acabaram valorizando cada vez mais o cooperativismo como uma forma mais solidária de você exercer o capitalismo. Ela é uma empresa, a cooperativa é uma empresa, mas é uma empresa solidária, na sua essência. Sou de um estado, o Rio Grande do Sul, em que 80% do setor produtivo é de cooperativas. Foi também no setor de carne, ele caiu um pouco, porque o mercado também esteve concentrado com o setor privado, que foi o que falou o Perius, o nosso Virgílio, sobre a questão dos financiamentos, que as cooperativas não têm acesso, por exemplo, às linhas do BNDES, ou paga muito caro, 9,5%, quando as taxas cobradas em 70 milhões de reais concedidos ao BNDES para apenas dois grandes grupos. Bom, é preciso exatamente um pouco mais de igualdade. Além disso, as cooperativas, como o setor, como o agricultor, cada vez que sofre uma crise, como agora a seca, no meu estado, 70%, 80%, 85% em algumas regiões de perda do milho e 90% em algumas regiões da soja. Como é que esta sociedade de pessoas que não tiraram da terra aquilo que plantaram vão poder? Então, é uma convivência com dificuldades, que precisam também ter digamos, um trato. Houve um programa, na época do endividamento agrícola, houve uma CPMI nos anos 90 que discutiu muito o problema. Foram criados programas, mas ainda persistem um patrimônio, um passivo, melhor dizendo, um passivo de muitas dificuldades. Claro que as cooperativas, ao longo desse tempo, entenderam que era preciso uma atualização, uma modernização, uma profissionalização dos seus quadros diretivos e sob lideranças que sejam empreendedoras, sobretudo, e focadas, identificadas com a sua comunidade. Isso que o professor Paul Singer fala, estar, digamos, representando todo o segmento, independente de serem pessoas, digamos, que precisem da inclusão, e a inclusão poderá vir com isso, mas ela precisa ser espontânea. Ela não pode ser, como disse o ministro Roberto Rodrigues, forçada. Ela tem que ser de uma forma de convivência. Fiquei particularmente feliz aqui de perceber que há, sim, senador Suplicy, uma disposição sincera, especialmente nas palavras do Arildo e do nosso presidente da OCB e dos demais que falaram aqui, de convergência. Então, penso que a construção de um consenso, depois do que nós ouvimos aqui, também não vejo nenhum conflito de você compatibilizar os segmentos. Nós, inclusive, no Brasil, criamos um Ministério de Agricultura e um Ministério de Reforma Agrária, que é que o ex-Mangabeira Unger dizia que não entendia isso do ponto de vista da universalização. Mas não importa, se for necessário criar uma forma de convivência dentro do processo, tem que ser facilitado. São situações diferentes, mas que devem preservar essa questão da doutrina do cooperativismo. Então, penso que a audiência de hoje, a mim, foi muito esclarecedora. Aprendi muito aqui da evidência disso que a própria Constituinte, a Constituição Cidadã de 88, construiu com a Lei 5764. Então, estamos agora diante de um desafio, e o Arildo fez uma provocação. No dia 6 de julho, haverá... 6 de julho, haverá...
haverá, tá bom que tem jogral aqui, todo mundo está atualizado, está todo mundo atualizado. No dia 6 de julho haverá nesta casa uma sessão solene para comemorar o Ano Internacional do Cooperativismo. Já faço o convite antecipado ao nosso líder do cooperativismo internacional, ex-ministro Roberto Rodrigues, e a todos que estão aí para esta sessão muito importante, que nós vamos mostrar exatamente esse lado. E, evidentemente, faremos um esforço até lá de, pelo menos, ter chegado a um consenso em torno dessas questões, e não tenho dúvida pelo esforço que nós teremos. No plenário do Senado. A sessão especial será no plenário do Senado. Então, eu agradeço muito a todos que vieram aqui, que deram uma valiosa contribuição, Dr. Paul Singer, o Possamay, que já deixou, o ministro Pepe Vargas, que falou, o ex-ministro Odacir Klein, o brilhante depoimento do ex-ministro Roberto Rodrigues, do professor Virgílio Periusco, que eu tenho um conhecimento dessa área muito grande, e ao Arildo, que se mostrou aí um líder cooperativista com uma visão política bastante aguçada. Então, muito obrigada a todos. Não faço perguntas, porque o que eu ouvi aqui me satisfaz. Apenas renovar os cumprimentos a todos.